Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais uma resenha literária para vocês. O livro de hoje é O Apanhador no Campo de Centeio. Esse livro aqui, ele é considerado aí um dos grandes clássicos da literatura mundial e eu gostei bastante de ter lido. Para mim foi uma leitura bem agradável. Eu sei que muitas pessoas não curtem muito esse livro porque detestam o protagonista, que é o Holder, que ele é um adolescente de 16 anos, então o livro é todo narrado, ele narrando, é ele falando, e o livro é cheio de gíria, é cheio de palavrão, é uma linguagem bem de adolescente mesmo, e vale a pena destacar aqui que foi justamente isso que fez esse livro chamar tanta atenção na época em que ele foi lançado, e que, de certa forma, fez ele se tornar esse grande sucesso, esse grande clássico. Esse livro ele foi lançado nos anos 50, eu acho que foi em 1951, se eu não me engano, e era uma época em que não existia muitos livros ou filmes ou qualquer coisa do tipo focado nos adolescentes ou falando com o protagonista adolescente. Hoje em dia é muito comum, a gente tem uma gama gigantesca de livros e filmes e séries que são de protagonistas adolescentes, que retratam a vida ali adolescente mesmo. Mas lá nos anos 50 não existia. A gente tinha muitos livros, assim, falando da infância, livros infantis, né? Alice no País das Maravilhas, O Mágico de Oz e por aí vai, muitos livros infantis e depois livros já adultos, com os personagens, com os protagonistas adultos. Mas esse intervalo aí entre a infância e a vida adulta era muito difícil, não tinha, basicamente, pelo menos não assim, um grande livro, um grande sucesso narrado por um adolescente ou que vai falar ali sobre os adolescentes. Então, acho que esse também foi um dos grandes motivos desse livro ter feito tanto sucesso na época, não só com os adolescentes da época, mas também com os adultos, porque todos os adultos já foram adolescentes um dia, então meio que se identificaram ali com o Holder. Então, esse livro se tornou esse grande clássico. Nas escolas americanas ele é leitura obrigatória, então todo mundo que estuda, né, lá no ensino fundamental, no ensino médio, não sei, provavelmente já leu isso daqui, porque é uma das leituras obrigatórias, né, no currículo ali escolar americano. Enfim, então esse livro aqui a gente vai conhecer então o Holder. Ele é um adolescente de 16 anos e ele mora num internato, numa escola, ele estuda numa escola, num colégio interno, então ele mora ali. E o livro se passa ali já perto do Natal, quase às vésperas ali do Natal. E o Holder, ele foi expulso da escola. E não é a primeira vez, ele já tinha sido expulso de uma outra escola. Então ele acaba sendo expulso dessa escola também. E a escola mandou ainda um telegrama, uma carta, um telegrama para os pais do Holder para contar, né, que ele foi expulso. E como eu falei, eles estão ali às vésperas do Natal. Então a história começa aqui, se não me engano, no final de semana, é sábado, e acho que na quarta-feira os alunos, então todos os alunos da escola vão voltar para suas casas para passar as festas de final de ano, passar Natal, Ano Novo, aquela férias que tem no final do ano. Eles vão então voltar na quarta-feira para passar essas férias, né? E o Holder não é férias, porque como eu falei, ele foi expulso, então no ano seguinte ele não vai voltar para a escola. E aí a escola mandou então esse telegrama para os pais dele, contando, né, o que aconteceu. E ali vai acontecer algumas coisas. O Holder então ele decide, é sábado ali, na virada de sábado para domingo, ele decide que ele não vai ficar ali até quarta-feira, porque ele já tá expulso mesmo, pra que ele vai ficar ali mais uns 3, 4 dias ali naquela escola, com aqueles alunos chatos, com aqueles colegas chatos, com os professores chatos, é todo mundo chato. O Holder, ele é irritante em muitos momentos, por isso muita gente não gosta desse livro, porque pra ele tudo é chato, ele bota defeito em tudo pra ele é um saco, tudo é chato, tudo, tá? Então ele chega a ser irritante muitas vezes. Enfim, mas é um adolescente, né? Então ele decide então que ele não vai ficar ali naquela escola, então, mas ele também não quer voltar para casa, porque se ele voltar para casa ali no sábado, no domingo, os pais ainda não receberam a cartinha lá da escola, então os pais não sabem que ele foi expulso e ele não quer, ele tem que dar essa notícia. Então o que ele decide fazer? Ele vai para Nova York, ele pega um trem então, e ele vai para Nova York, ele mora em Nova York, mas ele não vai para casa, né? Ele vai se hospedar num hotel e ele vai ficar rodando ali uns 3 dias ali até quarta-feira, então na quarta-feira ele pretende voltar para casa, então, porque aí já deu tempo dos pais receberem a carta, então ele vai chegar ali, mas os pais já sabem, né, da notícia de que ele foi expulso. Enfim, então o livro vai se passar ali, ele em Nova York, ele vai visitar alguns lugares, ele vai ficar no hotel, aí ele vai se mover, vai em alguns bares, ele vai tentar se passar por mais velhos, enfim, é toda essa dinâmica dessa vida desse adolescente ali na cidade de Nova York ali. E vale destacar que assim, o Holder, ele é de uma família rica, o pai dele tem, de uma família classe média alta, na verdade, né? O pai dele tem bastante dinheiro e ele também tem, ele tinha uns trocados ali, a avó no aniversário dele sempre manda dinheiro, então ele tinha um dinheirinho reservado, por isso que ele vai para Nova York
ele consegue se hospedar num hotel, ele consegue ir em restaurantes e comer. Ele tem, né, ele é de uma classe social mais elevada. E o livro é muito interessante e, como eu falei, ele é todo narrado em primeira pessoa, na visão do Holder. Então, assim, tem muita gíria da época. Tem, tipo, supimpa. Várias vezes ele fala supimpa, né? 1950, gente, supimpa. Tem palavrão também. E ele critica tudo. Ele não gosta de nada. Pra ele tudo é chato. As únicas pessoas que ele gosta aqui é da irmãzinha dele, que é uma menininha de 10 anos, a Phoebe. E ele tinha também um irmão. Ele tem 2 irmãos. Ele tem um irmão mais velho, que foi pra Hollywood, que escrevia e começou a escrever roteiros de filme, de coisa assim, e ele acabou indo pra Hollywood, então, e o Holder se sente muita mágoa disso, desse irmão ter abandonado a família ali pra ter ido embora pra Hollywood. Então ele odeia cinema, o Holder, ele odeia, ele não gosta de filme, ele não gosta de atores, toda vez que fala em ir pro cinema, se o filme ele não vai, ele odeia cinema por causa disso. Ele acha que o irmão meio que traiu, meio que largou a família pra ir pra Hollywood, e ele tinha um outro irmão, que era o irmão mais novo, que era muito pegado a ele, mas esse irmão faleceu de uma doença, então ele tem muito esse ressentimento dessa perda do irmão, e ele adora essa irmãzinha dele, a Phoebe, de 10 anos, então assim, um dos momentos mais legais aqui do livro é uma conversa que ele tem com a Phoebe, e até também o título do livro, O Apanhador no Campo de Centeio, vem de uma musiquinha, de uma rima infantil. A gente não tem essa rima aqui no Brasil, essa musiquinha aqui no Brasil, mas faz referência a uma musiquinha infantil que ele canta ali com a irmã e tal. Enfim, mas é um livro bem legal, eu gostei, eu recomendo. Como eu falei, muita gente ama esse livro, muita gente não gosta por conta do jeito como ele escreve, que é muito palavrão, é um menino que reclama de tudo, que ele tá sempre reclamando das coisas, nada tá bom, tudo ele bota defeito. Mas como eu falei, é um adolescente e a gente vai aqui vendo também um pouquinho da personalidade dele, de tudo que ele já viveu com os irmãos. Então, enfim, gente, eu gostei desse livro e eu recomendo, e eu deixo aqui essa dica pra vocês. Beijo, até a próxima!